o segurado, quando ele se recusa a fazer tratamentos médicos não cirúrgicos, mas que tem efeitos colaterais, o INSS poderá cancelar o benefício por conta da recusa do tratamento? A recusa no tratamento não cirúrgico que tenha algum efeito colateral, ela não ensejará o cancelamento, porém, diferente do que acontece com a recusa à cirurgia, a recusa do tratamento não cirúrgico deverá ser justificada pelo efeito colateral e é do segurado o ônus de provar este efeito colateral. Dois exemplos. Medicação psiquiátrica, alguns medicamentos psiquiátricos têm como efeito colateral a impotência sexual. Isso é um motivo justo para a recusa do tratamento, mas o ônus da prova é do segurado. Outro exemplo, alguns tratamentos médicos geram sonolência, déficit de atenção, perda de foco. É o caso dos tratamentos para dependentes químicos, mas muitos outros. Às vezes um tratamento ortopédico em que a pessoa tem muitas dores, precisa tomar medicação forte para combate à dor. O efeito colateral poderá ser incapacitante. Às vezes a incapacidade não vem da doença, vem do efeito colateral do tratamento. Então, só que, como eu falei, a recusa, que é a pergunta, recusa ao tratamento, se for de tratamento não cirúrgico, o justo motivo pela recusa deve ser demonstrado e comprovado pelo segurado, sob pena de aí sim o benefício poder ser cassado, ser interrompido pelo INSS. E os efeitos colaterais do próprio tratamento podem gerar incapacidade laboral? É possível que uma doença não incapacitante justifique o auxílio-doença tão somente por conta dos efeitos colaterais? A doença não incapacitante com tratamento que produza efeitos colaterais. O efeito colateral de um tratamento qualquer poderá gerar a incapacidade. Nós temos um exemplo, por exemplo, é bom, né? Perdão pelo erro de fala. Nós temos o exemplo da visão monocular. Uma pessoa com visão monocular, na maioria das vezes, não está incapaz para o trabalho. Uma pessoa com visão em ambos os olhos, mas que esteja fazendo o tratamento em um deles, e este tratamento, muitas vezes, tem efeitos na capacidade visual, poderá, então, gerar esta incapacidade. Usei agora há pouco o exemplo das doenças psiquiátricas. Imaginemos uma pessoa que tem uma depressão ou qualquer doença psiquiátrica, que esta doença por si só não é incapacitante, mas ela tem o direito de se tratar. Ela tem uma doença que não é grave o suficiente para incapacitá-la para o seu trabalho. Mas, seja pelo motivo que for, ela tem o direito de se tratar. E aí, aquele tratamento produz como efeito colateral a sonolência. Um exemplo, a sonolência, o efeito colateral de algumas doenças psiquiátricas, a sonolência, essa sim é incapacitante. Vamos usar o exemplo da dependência química. Nem todo dependente químico é incapaz para o trabalho. Não é, nem todo é. Muitos são, mas nem todo dependente químico é incapaz para o trabalho. O dependente químico, ao fazer um tratamento psiquiátrico, ele toma uma série de medicações. Essas medicações que o dependente químico utiliza, ela pode, embora muito eficiente no trato para a dependência química, ela pode provocar falta de foco, dificuldade de fala, conversa mais travada, pensamentos mais truncados, mais lentos, a própria sonolência. E isso, dependendo da função daquele segurado, tão somente o efeito colateral será suficiente para incapacitá-lo. HIV, o tratamento para HIV, o coquetel fornecido para o tratamento para as pessoas portadoras do HIV,
Não em todas, é claro, mas em algumas pessoas, ou muitas, eu não sei qual é o percentual, geram efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, por si só, também poderão ser incapacitantes, dependendo da função, Roberta.